Começou da melhor forma o 6º Congresso do Cancro do Pulmão, com palestras muito interessantes e ao longo das quais foram apresentadas várias novidades científicas. Uma vez mais, foi a principal causa do carcinoma pulmonar, o tabaco, que abriu os trabalhos, com todos os intervenientes da primeira mesa redonda a pugnarem pela aposta na prevenção do tabagismo. Foram abordados dois temas muito importantes, que foi o tabaco e o rastreio. Foram ditas algumas coisas muito importantes sobre o tabaco, que é realmente o grande fator de risco do cancro do pulmão, um fator de risco que está presente na nossa sociedade, que a nossa sociedade está até certo ponto permissiva a essa situação, porque não conheço nenhum produto de consumo humano que contenha substâncias comprovadamente cancerígenas que seja vendável. Relativamente ao rastreio, tem havido avanços, nomeadamente o ano passado houve a conclusão final de um trabalho com dezenas de milhares de doentes, em que nos mostrou que houve uma redução de 20% da mortalidade. Vamos ver se este resultado deste estudo é reprodutível. No entanto, nós temos um problema no cancro do pulmão. Para rastrear uma doença é diminuir a taxa de mortalidade dessa doença. Nós não temos ainda meios terapêuticos adequados que nos façam que a taxa de curabilidade de cancro do pulmão seja razoável. O rastreio é importante, mas talvez eu ponha a tónica de que a prevenção antitabágica ainda é mais importante, porque aí diminuímos o número de cancros de aparecimento. De seguida, Margarida Borges apresentou um estudo pioneiro em Portugal, realizado pela Faculdade de Medicina em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade Católica, sobre os custos de tratamento do cancro de pulmão não pequenas células. O que nós fizemos foi um estudo de custo e carga, ou seja, nós fomos ver quanto é que custou à sociedade portuguesa no ano 2012, e o ano 2012, porque esse é o ano para o qual existem dados de mortalidade e dados de mortalidade por causa exata, e portanto nós fomos ver o que é que custou à sociedade portuguesa em termos de anos de vida ajustados para a incapacidade, o conjunto de doentes que tiveram carcinoma pulmonar de não pequenas células. E portanto aquilo que nós concluímos, aquilo que nós verificamos, é que 3% das mortes ocorridas em Portugal nesse ano foram por cancro de pulmão não pequenas células, e quando vamos ver o que é que corresponde em termos de anos de vida perdidos prematuramente por morte prematura e anos de vida perdidos ajustados para a incapacidade, verificamos que isto corresponde aproximadamente a 3% do conjunto de mortes e um pouco mais de anos de vida perdidos prematuramente. Ou seja, é uma doença que por si só é responsável por um peso tremendo para a sociedade em termos de desperdício de vidas. Para além desse estudo de carga, fomos quantificar em termos financeiros quanto é que tinha custado o tratamento dos doentes no ano de 2012. Ou seja, é o conjunto de doentes que sobreviveram de outros anos e que no ano de 2012 estavam vivos e com cancro do pulmão. E, relativamente a esse número que apuramos, quer em termos de custos diretos, quer em termos de custos indiretos, é que apuramos um valor de aproximadamente 150 milhões. Ou seja, quando pomos em perspectiva e comparamos este valor com o valor de outras patologias para as quais existem valores recentemente calculados também, por metodologias semelhantes, verificamos que este valor compara com 115 milhões, que é o custo da fibrilação auricular e suas complicações, e compara aproximadamente com 518 milhões, que é o custo da hipercolesterolemia. Se olhar para o número de pessoas, para a prevalência da hipercolesterolemia na população e para a prevalência de não pequenas células na população, ver que a sociedade está a pagar um preço altíssimo por esta condição. Seguiu-se o momento mais emocional do primeiro dia, a homenagem a um dos pares. O escolhido foi Agostinho Costa, um dos fundadores do GSCP, relator da revista do Grupo de Estudos e que em janeiro de 2013 se aposentou da prática clínica. Eu fui de facto apanhado de surpresa e por isso não sei como improvisar algumas palavras de agradecimento para esta homenagem, para esta cerimónia. No primeiro simpósio satélite, a cargo da AstraZeneca, o tema era bastante apelativo, perspectivas presentes e futuras no tratamento personalizado do cancro de pulmão não pequenas células, e centrou atenções. Foi um simpósio particularmente interessante e com uma série de novidades. Desde logo a primeira palestra proferida pela colega de Barcelona, da escola do Rafael Rosell,
e que nos mostra claramente que é possível determinar o EGFR, que é importante para decidir das terapêuticas no sangue periférico. Até agora é determinado apenas num bloco de tecido e ao poder ser determinado em sangue periférico, não só em rapidez de resposta, como se depois em início de terapêutica, esta acho que é uma mais-valia. Sobre a última apresentação do Jorge Scagliotti, pareceu-me que ele pôs um ponto claramente de situação, fez um estado da arte sobre como bem tratar o cancro de pulmão em doença avançada. E sublinhou um aspecto que eu gostei particularmente, que é, acho que não se deve dar qualquer tratamento a todo custo por dar. A determinada altura deve-se ter sempre cuidado da qualidade de vida e devemos discutir com o doente o que é melhor. Se de facto, por exemplo, mais 1 ou 2 meses de vida com uma extrema toxicidade versus os mesmos 2 ou 6 meses de vida com uma qualidade de vida excelente e sem toxicidade. E acho que isso que deve ser ponderado. A parte da tarde abriu com o simpósio Bristol Myers Squibb sobre imunoterapia, uma área que só recentemente tem tido mais destaque porque os recentes ensaios da fase 1 têm mostrado resultados muito promissores. A fechar os trabalhos e antes da primeira apresentação de pósteres do Congresso, mais 2 alocuções sobre importantes avanços científicos, agora na área da imagiologia, tudo graças a novos fármacos e equipamentos surgidos no mercado. As PET-CT, emanadas da medicina nuclear e ainda os novos critérios do RECIST. Os trabalhos prosseguem na Fundação Oriente em Lisboa por mais dia e meio.